que este corpo não sou eu. Eu sei que este corpo não sou eu, mas sinto mas sinto eu sei que este corpo me foi dado. Eu sei que este corpo emprestado tem um prazo, mas sinto mas sinto enquanto este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder, esta corda vibrar, este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder, esta corda vibrar, este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder, esta corda vibrar, este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder. Eu vivo, eu vivo, eu vivo. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Mais uma mergulho, mais uma aventura. O passo 54 desta caminhada. Desta aprendizagem. O que é aprender a viver na matéria, no aqui e no agora. Mais uma vez, mais uma semana, mais uma vez este espaço se abre, este espaço seguro, que se pretende cada vez mais íntimo, mais participativo, incentivo cada vez mais essa participação, esse chamado da vida, seja pelos comentários, seja mesmo entrar em videoconferência, realce, é só uma questão de manifestarem esse interesse e vamos a essa partilha autêntica. Cada vez mais a vida nos pede, não é? Por mais que a superficialidade e a artificialidade façam parte da vida, acho que cada vez mais é esse o meu papel também, abrir espaços sagrados de partilha, em que realmente se nutre aquilo que é a nossa essência,
Começo por agradecer de novo à Vanessa, a Vanessa Spencer, porque desta vez então penso que criou esta música do nada, original para aqui, para esta aula mágica, para mais esta aventura de transformação, em que paradoxalmente nos rendemos, comparecemos e nos rendemos ao propósito maior. E é isso que vamos fazer mais uma vez. Muito boa noite, Rosa Fitas. Presenças mais assíduas nestas partidas e nestes espaços. Agradeço-te muito a tua presença. E sem mais vamos então meditar, como sempre, nível 1 desta escola, convocar a essencial partilha de hoje. Hoje é uma partilha, para não fugir à regra, cheia de vida, cheia de conteúdo, que de alguma forma também culmina muitas das aulas já passadas, muitas das aprendizagens, e vamos enraizar um pouco mais, conhecer um pouco mais, lançando aqui algumas questões sobre este tema muito poderoso e muito atual, não é? O que é isto da doença? E vamos em frente, vamos em frente. Convido-vos então a fazer essa respiração inicial, no fundo, um exercício de foco, de conexão, para abrir este portal, mais esta palavra portal. Aprendi isso há pouco tempo, ou reaprendi, relembrei que realmente cada palavra tem esta capacidade de nos levar, assim como cada uma destas aulas nos leva, abre a porta para uma aventura incrível, no qual hoje vamos dar mais algum espaço e algumas pistas que podem para tomadas de consciência. Então, sem demais, vamos enraizar aqui, vamos ancorar, vamos sentir o corpo, observar a mente, sentir o que está presente, as emoções e perceber o que é que realmente nos fez hoje estar aqui, cada um de nós. E vamos então respeitar esse propósito maior, que sabe sentir e saber o que fazer e o que não fazer. Até já. 1 ou 2 minutos de meditação inicial. Parar, respirar e observar. Aula número 54. Bem-vindos. Bem-vindas.
Convido-vos a fazer pelo menos mais uma respiração profunda. Vamos inspirar e expirar, libertando tensões, relembrando que a doença vem do inglês disease, que é um corpo, que é um ser que não está at ease, sereno. Alguma coisa está a incomodar, não está at ease, confortável. Bem, depois do passo 53, até Deus, a última aula, agora vamos começar a mergulhar no submundo. Vamos descer neste eterno paradoxo, eterna dualidade e eterna dança. Pés bem enraizados no chão, na terra, mas olhos bem fixados nas estrelas. E saber viver neste estado intermédio que é a matéria, que é realmente a matéria. Então, o que é esta doença para vós? O que é a doença para ti? Tenho respeitado muito a questão do quando o meu pai me dizia para quando tinha alguma questão para ir ver ao dicionário. Portanto, normalmente começamos sempre por esse significado da palavra. E tão simples, mais uma vez tão simples, mas tão poderoso, que é o que fazemos aqui nesta escola. Simplicidade, mas profundidade. E verdade mais profunda. E então começamos por aí, o significado da palavra, como sempre, o que é este estado de doença. Então é algo feminino, né? Portanto, daí já ressalva um pouco esta necessidade de abertura, de alguma forma. E então, mas vem do latim dolentia, que é dor. Então é um estado de dor. Alguma coisa está ali a incomodar, com diferentes graus. Costumo dizer que às vezes para nos mexermos realmente tem que doer o suficiente, tem que doer o suficiente, como aquela história do cão que não se mexia, apesar de estar deitado num sítio com pregos, uma história. E o dono dizia, ou alguém que o conhecia melhor, não, ainda não lhe dói o suficiente. Enfim, e normalmente também vamos um pouco por aí, às vezes para incentivar a ação, para de alguma forma sanar este estado de doença. Às vezes tem que doer o suficiente, ou enfim, acreditar que realmente há aqui algo maior que guia este estado. Enfim, realmente, mas é assim muito poderoso. Esta porta que abrimos hoje é muito poderosa. Porque, aliás, até a definição de doença, no dicionário, uma das definições está ali como um ato de parir. Isto fez-me lembrar o parto. Lembro-me sempre de ter sido o parteiro do meu filho, do meu último filho, e a experiência que é realmente acolher um ser a este mundo. E esta confiança que, enfim, a Ana, a mãe dele, e as mulheres também falariam melhor sobre isto, mas há cada vez uma onda que realmente sente, apurando esta sensibilidade, que o parto pode ser um processo ainda mais extasiático, ou realmente extasiático, não doloroso. Mas claro, enfim, envolve sempre bastante dor. Eu também não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. As mulheres, as mães, sim. Mas chamou-me a atenção como isto está no significado da palavra. A questão do ato de parir. Porque, e vamos por aí também, quando há um estado de doença, quando há um estado de dor, mais ou menos profunda, quanto mais doloroso, mais este ato de transformação, de parir algo novo, a vida está a pedir isso, no fim, digamos assim. Portanto, é este observar realmente as catástrofes da nossa vida, cada um tem as suas e acredito que está preparado para viver cada um dos seus dilemas e desafios, mas é um ato de profunda transformação. É isso que vamos fazer aqui, é um processo. Mas basicamente, portanto, é engraçado, vem do. Além de ser algo feminino, portanto, um portal que se abre aqui, maior, mas é algo que nos molesta, algo que incomoda, algo que desagrada, que pode até ser de alguma forma conotado de vício ou de mania, de defeito, ou seja, falta saúde, falta bem-estar, falta vigor, porque algo está ali
a incomodar, a picar-nos por menos ou mais, não é? E depois, quando se torna realmente insuportável, a gente age e faz realmente para resolver, digamos assim, ou tomar consciência. Muitas vezes não é preciso resolver, é estar nesse estado também de não saber. Vamos explorar isso também um pouco hoje. Mas pronto, basicamente, e focando aqui no significado da palavra, é engraçado como se conecta com dor. Portanto, algo que está ali a incomodar, algo que está ali a chatear, a desagradar de alguma forma. E que não nos permite ter um bem-estar, um vigor, uma robustez, uma saúde integral. E então, de alguma forma, é esse o significado. E sendo que esta escola, no fundo, tem desde que lancei a página, do propósito da serenidade, não é? Este estar confortável, então vamos mergulhar nesta palavra, nesta palavra portal, e vamos perceber como é que conseguimos viver isto a partir da consciência. A partir da consciência. Porque quem está em dor, quem está em doença, necessita de algo. Então vamos perceber o que é que realmente necessitamos para curar os nossos estados doentes. Ou, não completamente de saúde, não é? Porque é um bocadinho o contrário, não é? E é isso, e depois também perceber, será que a doença é um estado natural ou é o contrário? Ou nós nascemos para realmente estar sãos? Eu acredito nisso, pessoalmente, mas enfim, depois, mais uma vez, aqui não há dogmas nem verdades absolutas, estamos abertos à participação e a seja o que for que as pessoas queiram partilhar e que realmente sintam verdadeiramente que é necessário e que é importante. Mas então vamos começar este mergulho neste tema com algumas questões. Escolhi aqui 6 questões essenciais que estudei na altura do curso de terapia transpessoal, já há uns anos atrás. É incrível ao rever essa matéria, no fundo, perceber os passos que já dei, neste caso 54, nestas aulas que têm sido, ao longo deste último ano, tem sido a minha grande bênção deste Covid, desta doença que estamos a viver, desta pandemia. Para mim em particular, pronto, depois cada um terá a sua interpretação e vivência no dia a dia, que é isso que interessa. Relembrem que todo este trabalho vai ser para nós vivermos o nosso dia a dia com mais qualidade. E é para trazer para a matéria como é que nós realmente vivemos e deixamos melhor do que encontrarmos os nossos espaços e melhorar a energia. Essencialmente é esse o foco, ok? Então começava por essa questão essencial, para nós identificarmos, e eu vou fazer o meu processo, vocês são livres e incentivo essa participação ou essa reflexão. Vamos identificar uma doença na vossa vida, identifica uma doença na tua vida e conta a aprendizagem ou o processo da mesma. No fundo, um bocadinho a história de superação, ou se ainda estás a viver, podemos ir por aí. Mas é engraçado identificar isto, o que aconteceu na nossa história, e perceber o processo e a aprendizagem. Este daqui é um bocadinho mais para a história superada, mas estamos abertos ao que quiserem, ao que vier. Reparem que, mais uma vez, aqui realça-se que tudo isto é um processo integral. A cura, digamos assim, ou a sanação, ou a tomada de consciência é um processo integral. Ou a evolução de consciência, porque também se diz que o problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou, não é? Ou que criou este estado, neste caso, de doença que estamos a falar. Que, no fundo, relembra, é sinónimo de dor, de algum mal-estar, digamos assim. Então identificar isso e ver o processo que trouxe. Porque também, reparem, é um processo integral. Não é só, muitas vezes, e ultimamente, eu costumo dizer que é a última chamada de atenção quando ela se manifesta no corpo. Normalmente é algo que se calhar não foi bem resolvido ou percepcionado na mente e nas emoções e fica a última chamada de atenção. Mas às vezes não é por acaso e enfim, acredito cada vez mais nisso. Mas é um processo de integral corpo, mente, emoções e alma. E até a ligação com o espírito. Hoje vamos fazer aqui uma analogia muito interessante entre a alma e o espírito, que se enraizou aqui esta semana. Muito grato a Elia Gonçalves pelo vídeo na supervisão terapêutica do 3º ano do curso. Mas perceber essencialmente hoje, e também a música da Vanessa ia nesse sentido, a questão do corpo e como nós tratamos o nosso corpo. No fundo é um templo. Lembrem-se, o nosso corpo é a nossa ferramenta essencial aqui na vida e na matéria, portanto é um templo. Como é que nós o nutrimos, como é que nós o tratamos, como é que nós lhe damos a devida atenção,
ok? E eu contava-vos então um pouco da minha história pessoal e que, enfim, tenho essa bênção de não ter tido assim nenhuma doença realmente grave, sempre fui relativamente saudável até agora e acredito que realmente, pessoalmente, nasci para ser saudável e aprender a desfrutar desta vida na matéria. E o corpo é um instrumento para mim fundamental, é um instrumento realmente fundamental para mim. E então, durante a minha história, eu conto muitas vezes isto, porque foi antes de eu lançar esta escola. Para mim é o meu projeto vital hoje em dia e depois de ter feito tanta coisa, hoje que estou quase a fazer 41 e nunca se enraizou tanto como há 3 4 anos atrás, quando lancei esta escola. E este chapéu do jardineiro de sonhos encaixou em mim. Eu disse: Ok, é isto, vou fazer isto o resto da minha vida, como nunca tinha encaixado, como nunca tinha encaixado até hoje. E então vou-vos contar um pouco da minha história e como realmente eu fiquei doente, como nunca nessa altura. Sempre tive questões de constipação e de garganta e de aparelho respiratório. Há quem diga que tem muito a ver com a comunicação, e daí também fazer isto e ser muito importante para mim esta oportunidade de partilha. E então, nessa altura, tive mesmo uma. Muito boa noite, Rosa. As Rosas que me costumam acompanhar. Muito grato, Rosa Rodrigues. Ver só aqui se está aqui alguma coisa. Ok. Aqui ok. Relembro, se alguém quiser entrar aí em direto comigo, pôr aí nos comentários. Falar sobre este tema, mais do que aberto a isso. Então, o que é que eu relembro? A Rosa diz que parece que cheguei ainda a tempo na hora certa. É sempre. Eu também. Fica sempre gravado, mas é sempre outra coisa que nós podemos partilhar em direto. Não é? Partilharmos realmente em direto. Muito grato, Rosa. E então eu estive realmente doente como nunca tive. Lembro-me, antes de me relançar, isto é muito simbólico para mim. Nunca mais estive como estive naquela altura. E era uma virose muito ligada à constipação, a estados gripal, mas que se ativava com o frio. Que se ativava com o frio. E então acho que nunca tive tanto tempo, vários meses assim. Foi em 2017. Depois fiz este processo todo do curso de instrutor de meditação, a importância que a meditação teve. E depois lancei finalmente a página e a escola em 2018. Enfim, foi todo um processo ali de dois anos particularmente com muitos altos e baixos também. Esta montanha russa muitas vezes de emoções, estados depressivos. Eu costumo dizer que muitas vezes não tinha nada de errado comigo no corpo, mas não me conseguia mexer porque a nível emocional estava ali a trabalhar, não compreendia e não tomei consciência que agora tenho. Continua sempre, né, este estado evolutivo, mas aí foi interessante esta prova superada e como realmente me curei. Essa é a minha experiência, é isso que partilho hoje. E então depois também, enfim, tenho alguma experiência de acompanhamento dos meus pais, do meu pai. Vou falar nisso na questão a seguir, embora que realmente foi uma doença terminal e crónica, digamos assim. Portanto, reparem, e é preciso conhecer a história. Conhecer a história. ultimamente, ultimamente tenho tido alguma tosse também às vezes, que para mim é uma questão de uma permanente purificação que faço. Enfim, são coisas pequenas, mas aquela sim, antes de lançar essa escola eu realço isso, porque eu acredito que muitas vezes a depressão e a doença crónica têm muito a ver com algo que nós não aceitamos. E hoje vamos passar por muitas das aulas que passamos, pelo sumo, pela essência de muitas das aulas que culminam neste estado de cura, no fundo. Foi aí a aula número 33, a cura mesmo. Mas hoje vamos ver por outro lado, por outro prisma e de forma diferente, analisar um pouco mais e aprender a conhecer um pouco mais. E com a meditação foi essencial para mim. Lembra-se que meditação é medicação, é medicamento. Mas para a liberdade, para a união, conhecendo cada vez melhor, conhecermos cada vez melhor. Relembro todo este processo, é um processo de autoconhecimento e depois de expansão de consciência. Ok? E então, e a meditação ajudou-me muito a perceber e a sentir o corpo. Eu hoje em dia costumo dizer que tenho ali um fungozinho num dedo do pé, entre o dedo mindinho e o outro mais pequeno, no pé esquerdo, que me relembra, normalmente quando fico assim mais estagnado,
ele está ali, então, estás aí a chamar a atenção. E assim, e depois passa, e é engraçado, enfim, isto é meio a brincar, mas a perceber que, como disse ao início, a questão da doença, qualquer coisa que incomoda, mais ou menos, está-nos a chamar a atenção, ok? Está-nos a chamar a atenção. O que é que eu realmente tenho que trabalhar em mim? Parar, respirar e observar. E a meditação é fulcral, foi fulcral para mim. Mais uma vez partilho a minha experiência, a minha história. Isso é que cada vez mais é valioso. Incentivo que partilhem a vossa, porque aí está o santo grau de cada um. E então cheguei, ultrapassei os 1450 dias, com pelo menos 22 minutos diários de atenção para mim, de dedicação para mim. E todo o caminho da escola transpessoal também tem-me ajudado imenso, realmente, a ter cada vez mais bem-estar, este sentimento de bem-aventurança, este sentimento de cada vez que acordamos de entusiasmo e de chegar até Deus, como foi a semana passada, aula número 53. No fundo, a depressão, a ideia de fazer uma aula só sobre essa palavra, a depressão, no fundo é um pouco o contrário da aceitação. E isso, aceitação desta vida na matéria, porque o espírito está sempre lá em cima e não se sente provavelmente nada disto, mas também não, lá está, não desfruta, não consegue desfrutar disto, não é? Apesar de também fazer, somos parte dele, é parte de nós. E, enfim, basicamente salientar que tudo isto é um processo de amável compreensão e sensibilidade, de treino, de habilidade, que é uma arte energética, de sentir, subtil muitas vezes. E às vezes tem que ser cirúrgica, perceber exatamente o que é que está ali a causar o mal-estar ou a doença. Então tudo foi um processo. Ainda na primeira pergunta, relembro, estamos a passar por várias perguntas que nos ajudam a trabalhar o tema, identificar uma doença na nossa vida e contar a aprendizagem e o processo que essa mesma doença te trouxe. Porque há sempre uma aprendizagem. Há sempre uma aprendizagem. Porque a doença normalmente é um ponto de viragem, de desenvolvimento, de transformação. E a minha experiência é que quanto menos resistimos, quanto mais resistimos àquilo que o corpo nos quer dizer, muitas vezes, o que a mente, que as emoções nos querem dizer, o que a nossa alma, o nosso fogo de fundo nos quer dizer, aí está a fonte essencial de sanação também para mim. A aceitação, hoje voltamos a ter aqui as 8 atitudes porque são essenciais. As primeiras aulas que dei da sexta à 13ª passámos por elas todas. Boa noite, Diogo. Aqui. Boa noite a todos. Diogo. Diz o Diogo Lopes. Boa noite. José, concordo com tudo. Aprender a perdoar-nos é essencial para a cura. É um momento fulcral para trilhar os outros caminhos. E meditar é alimento, sim, medicamento. Ir ver o resto da manhã, grato por esta tua partilha. Muito grato, Diogo, e muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu ainda não conheço o Diogo pessoalmente, mas sinto que temos aqui uma aprendizagem mútua a fazer muito grande. O Diogo é responsável pelo Olival Intensivo, ou pelo menos pela gestão do Olival Intensivo que está ao lado do Morgado. Muito grato, quando quiseres, e havemos de falar. E quando quiseres também entrar e participar, é assim uma honra, porque eu sei que tenho muito a aprender contigo. E vai ser muito interessante esta nossa partilha. Muito grato pela abertura. Até já, quando quiseres. E então, seguindo caminho, a importância de nutrirmos estas atitudes fundamentais, ok? E no meu caso pessoal, responder a esta pergunta, né, que estou a lançar, identificar uma doença na tua vida e contar o processo de aprendizagem que ela te trouxe. Para mim foi esta questão do salto definitivo até agora para o meu projeto vital, que é esta escola. E então, de alguma forma, a vida está-me a pedir realmente, repara, era uma virose que com o frio, então quando eu libertei o fogo de fundo, que é isto, estou a fazer principalmente há 3 anos para cá, nunca mais estive doente daquela forma, nem nada que se pareça. Ou seja, fazer e ser aquilo que realmente temos que fazer. E no fundo, por isso é que esta escola faz isto. É o que a vida chama. E que no fundo se diz que nós, se calhar, já escolhemos. Não é? Se calhar já escolhemos. Antes. Mas estamos a viver aqui e agora, portanto, como é que vamos nutrir isto? E comunicar com o nosso fogo de fundo? Nível 1, meditação, não conheço outra forma para ir sanando, curando, conhecendo, compreendendo. E fazer o que temos realmente de fazer
com liberdade, com responsabilidade. Lembra-se que a responsabilidade é a habilidade para saber fazer, para saber reagir, agir perante a vida, agir de forma consciente, ok? E, e com a devida simplicidade, ok? Porque é simples, no fundo, é uma arte cirúrgica quase, de ir ali à essência da questão. No fundo é um pouco esta alquimia que se faz, essa transformação que se faz. Aula número 26. Hoje vou relembrar de muitas das aulas anteriores, porque hoje é sempre, mas hoje é um culminar interessante destas aulas. E reparem, perceber que a doença, como a vida, nos impele, a doença é vida também, não é? Nos impele realmente a jamais desistir de nós. E não, jamais desiste de nós. Ok? Portanto, e nós vamos desistir? Reparem, basta continuar com tudo as limitações que temos, mas basta continuar a respirar, no fundo. Enquanto estamos vivos, há algo a fazer, há algo a conhecer, há algo a ser. E então, de alguma forma, a doença, isso também foi o que aconteceu comigo, permitiu que o meu fogo de fundo para curar a virose que já ativava com o frio. Foi esse o diagnóstico que tive mesmo no hospital. Não vou contar um pouco mais à frente, quando estava nesse ponto de mesmo mais baixo, tudo para mim, para ir ao hospital é porque preciso mesmo de ajuda. Então a alma emerge e o ego desincha. De alguma forma há aqui um reequilíbrio. Porque a questão da cura tem muito a ver com o equilíbrio, com a harmonia. Aula número 24, esse equilíbrio integral também. Portanto, esta será a primeira questão. Identificar a doença e o processo de aprendizagem que trouxe. Que no fundo, no meu caso, mais uma vez, foi um reequilíbrio. Uma reharmonização. Um reequilíbrio, uma reharmonização. Profunda, não é artificial, porque a vida não deixa, nós tomamos atenção àquilo que tem que ser tomado atenção. Veio das entranhas, aquilo veio mesmo das entranhas, e é assim que tem realmente valor, de alguma forma. Portanto, este foi a minha principal aprendizagem. Segunda pergunta: como é que nós acompanharíamos? Isto é muito mais até para os terapeutas, mas pronto, mas qualquer pessoa que tenha essa experiência também, mas não seja com ele próprio, como é que acompanharíamos um doente com cancro? E quem diz cancro diz uma doença terminal, uma doença crónica. E eu depois fui ver, mais uma vez, ir ao dicionário, como o meu pai me dizia, o que é isto do cancro. Então está definido como um tumor maligno que se forma pela multiplicação, o crescimento desordenado de células. Isto chamou a atenção. Um crescimento, uma multiplicação desordenada. Lá está, desarmoniosa, desequilibrada de células. E depois é maligno quando invade outras. Esta questão do abuso é muito interessante, porque ainda foi de fazer uma aula só sobre o abuso. Porque se for benigno, não invade. Se fica ali concentrado. Não invade outras. Isto é muito interessante. Portanto, é assim, parece que às vezes é uma coisa, às vezes pode ser fulminante, mas muitas vezes é algo lento, crónico, no fundo, que demora tempo, relativamente, é sempre relativo o tempo que demora. Algo que está encoberto, já está aqui a germinar a aula da próxima semana, provavelmente será a sombra, vamos analisar isso também. Fala-se muito na terapia transpessoal. Mas também é interessante, o cancro também é definido no dicionário como um grande prego de ferro que segura, que fixa. Isto não lembra da carpintaria, ou para pregar alguma coisa grande. Portanto, um grande prego de ferro que segura, que fixa. Portanto, isto é muito interessante, mas o que me chamou mais a atenção também, portanto, é algo definitivo, algo fundamental. Chamou-me a atenção esta multiplicação desordenada, este crescimento desequilibrado. É muito interessante, porque reparem, a primeira pergunta leva a esta harmonização. A doença leva-nos, puxa-nos para uma harmonização. Ok? Então, como acompanharias basicamente o doente com cancro? Na altura respondi, há uns anos atrás que respondi a estas perguntas no curso de terapia transpessoal. Também me fez lembrar esta questão, a questão do meu pai, que não teve cancro, mas teve Alzheimer ou demência vascular. E eu acompanhei muito de perto, quase 24 sobre 24 horas, com a ajuda da minha mãe, principalmente ao longo do ano e meio, depois de passar por muitos processos. Mas ele faleceu no início do ano passado, portanto tinha 75, 76. Foi cerca de 10 anos, quase 10 anos, em que começámos a detectar os primeiros sinais. Portanto, reparem, e eu depois aprendi que no caso dele foi algo de muitos anos e começou-se a definir como algo
como o corpo começou a não estar bem, a estar mais estressado no fundo, um, 40 e tal anos. Porque eu sempre o conheci como uma cólite nos intestinos crónica, que é uma inflamação crónica, que é uma questão de stress crónico no fundo, e ansiedade crónica, latente, que fica aqui para dentro, não é expressado, enfim, há aqui muitas questões, mas realça a importância de conhecer o caso a caso, para nós tomarmos consciência do que é que provocou aquilo e aprender. Uma grande lição que o meu pai me deu a muitos níveis. Foi incrível a experiência e é sempre bom poder partilhá-la com pessoas que procuraram, que tiveram situações similares. Ou seja, isto para dizer que, no fundo, basicamente, um doente crónico, como é que nós acompanhamos a nós mesmos, não se esqueçam, sempre primeiro a nós e depois os outros. No fundo é um paciente, um doente é um paciente, é uma pessoa, é engraçado mais uma vez vir ao dicionário ver, é uma pessoa que está definida, um paciente está definido como uma pessoa que sofre sem reclamar, ou que também tem que ter muita paciência muitas vezes para aturar o terapeuta e para aturar os médicos que por aí andam. Eu me incluo nesse lote de alguma forma. Paciente também relembra a aula número 11, a paciência, uma das atitudes fundamentais. Enfim, mas também é uma pessoa muito perseverante. É engraçado como se forem ao dicionário ver a definição de mais básica da palavra, até para o nosso nome. Eu faço esse exercício com quem entra na escola. É tão simples ver o nosso nome para sabermos quem somos. Começar por aí. Muito simples, mas poderoso, mais uma vez. Mas basicamente, quando estamos a falar de uma doença crónica de alguma forma, ou terminal, muitas vezes é o resultado de um longo caminho. Às vezes não, mas também pode ser muitas vezes um longo caminho de inconsciência, de ressentimento, e tem que ser, muitas vezes, porque nada acontece por acaso, então, de não compreensão, não aceitação, então o corpo é assim a última chamada de atenção. Foi o que aconteceu comigo também. Se bem que eu estava no meu processo e tinha que passar por aquilo e de repente soltei, aceitei-me e cada vez mais solto esta minha luz para o mundo, da minha única e preciosa forma. E é isso, e é isso. Mas reparem, também porque às vezes acontece, quando eu falo que às vezes é um resultado de um longo caminho, mas às vezes acontece doenças terminais, no cancro, por exemplo, em bebés, em crianças, e aí é o mistério da vida, não é? O mistério da vida, como é que nós lidamos com isso, não é? Será missão? Será um sacro ofício? Porque aí já não é um longo processo, não é? Será que vem de vidas passadas? Não sei. As questões ficam, mas como é que a gente fica e está no não sei, não é? E ficamos lá o tempo que for preciso. Isso é o trabalho do acompanhante, não é? Ficar lá para compreender este mistério maior da vida. E é preciso aí renovar a fé. Renovar a fé na vida. Que a fé, mais uma vez, ainda a definição da palavra, é assim algo que se cultiva, que se pratica, mais uma vez. Um, lembrar da aula anterior, não é? Da aula anterior sobre Deus, porque também é feminino esta questão da fé, não é? No fundo, nós provarmos que confiamos na vida e fazemos o nosso melhor, e fazendo o nosso melhor com confiança. A aula sobre a confiança também é muito interessante aqui hoje. Hoje, mais uma vez, vou fazer aqui um puzzle de muitas aulas para dizer a essência que merece ser partilhada hoje. Mas reparem, a fé também está definida como uma adesão absoluta do espírito ao que se considera verdadeiro. Então, se nós consideramos verdadeiro que realmente há um plano maior aqui, mesmo nas situações mais dramáticas, estamos a falar de crianças e de bebés doentes, por exemplo, a fome, das guerras que se passam no mundo, perceber que há aqui um propósito e fazer o nosso melhor e perceber que não sabemos. Perceber também que não sabemos e ficar lá. Ficar lá nessa dor, ficar lá nesse desconforto. Saber ficar. Saber estar. O tempo que for necessário até conseguirmos compreender e fazer o nosso melhor. Porque então eu sinto pessoalmente muito abençoado e muito privilegiado. E então a minha responsabilidade é maior. Então dar a cara e estar aqui na arena, no fundo, sem saber qual é o resultado, mas comparecer à chamada de intuição, à chamada da vida. Ao número 25, intuição também, muito importante, inteligência cardíaca. Então, quando nós acreditamos, temos esta fé absoluta em que todo o nosso ser, corpo, mente, emoções, alma, espírito, todo o nosso ser acredita, então
é mais fácil a transformação, a alquimia dar-se. Portanto, é assim que se acompanha. Como é que se acompanha? É estando lá. É parar, respirar, observar, estando lá, o tempo que for necessário e praticar esta fé, este culto todos os dias. Tempo de amor por nós, nível 1 desta escola, meditação, medicamento diário, de nutrir a alma, nutrir o corpo e a alma. Para conhecer um pouco todos os dias, um pouco mais e fazer tudo o que está ao nosso alcance. Não é? Porque vamos procurando entre nós as respostas, vamos procurando entre nós as respostas, as nossas compreensões, ainda à raiz do problema, essa aprendizagem mais profunda, digamos assim. E o que é que realmente perguntarmos, o que é que realmente este estado de doença nos quer transmitir ou comunicar. Saber parar quando não sabemos e estar lá. Porque o potencial da alma habita na pausa. Esta é uma frase que vos deixo. Mais uma. O potencial da alma habita na pausa. Portanto, é treino. E também, reparem, nestes casos em que realmente não sabemos o que fazer, como acompanhar doentes terminais, por exemplo, pedir ajuda. E eu lembro-me da minha história quando eu estava com aquela virose que se ativava com o frio, tive meses assim, um inverno bem difícil, início de primavera, antes de enraizar aqui o jardineiro de sonhos. Estava eu na sala do hospital, lembro-me bem deste momento. Estava na sala do hospital à espera de ser atendido. Não era considerado um doente urgente, digamos assim. Tive um bom tempo para estar ali a sentir aquele momento. Primeira decisão de ir ao hospital, quero saber o que é que eu tenho. Então o médico disse que eu tinha esta virose que ativava com o frio, que falei há pouco. E eu pedi ajuda. Portanto, saber pedir ajuda. Saber pedir ajuda. Então marquei, ali naquele momento decidi contactar quem conhecia, marquei uma sessão de terapia transpessoal, de acompanhamento, porque os melhores terapeutas precisam também de fazer terapia, são pacientes crónicos, no fundo. Lembro da frase do Groff, dos terapeutas mais famosos do mundo, dizer que sim, eu continuo a precisar de fazer sessões porque ainda não estou completamente equilibrado. Reparem, é sempre esta aprendizagem mútua, e este processo de autoconhecimento e de expansão de consciência. Então eu ali pedi ajuda. No momento mais doloroso, no momento mais vulnerável, esta importância da vulnerabilidade. Esta semana também revi um pouco a Brené Brown, recomendo essa autora. Ainda de fazer uma aula só sobre vulnerabilidade. Também nestes campos da cura, também é muito, muito importante, uma autora muito importante é a Louise Hay, que tem até um catálogo no livro dela, que diz que podemos curar a nossa vida, acho que é o título do livro. É um catálogo de doenças, de sintomas corporais e do que é que temos de trabalhar a nível mental e emocional e de alma também, para nos curarmos também. Tudo faz parte, reparem, aqui eu não excluo nenhum tipo de abordagem médica, ok? E perceber que tudo existe para ser usado na medida certa. Portanto, é mesmo esta arte subtil cirúrgica. Eu hoje, lá está, eu fui ao hospital mesmo, receber um diagnóstico médico para perceber o que é que se passava comigo, ok? Acho que depois não tomei aquele medicamento que ele receitou. Mas não sei, fiz uma cura holística também com produtos naturais e fundamentalmente percebi que a cura estava dentro de mim na ativação deste fogo de fundo e no lançamento, no meu caso particular, desta escola. Então foi poderosíssimo, foi poderosíssimo. E então também me lembro que foi só na 16ª respiração holoscópica que eu levantei o braço e pedi ajuda. Foi preciso fazer 16, vale o que vale. Enfim, isto para dizer que da importância, realçar a importância de pedir ajuda quando estamos no estado mais. E nos mexermos para isso. Às vezes basta levantar o braço, basta telefonar a alguém, basta perceber que não conseguimos fazer sozinhos. E eu, neste momento, naquele momento, em 2017, 2018, não consegui fazer sozinho e precisei de ajuda. Portanto, a importância, nestes casos, quando não sabemos, sermos realmente acompanhados. Vera, boa noite, Vera, boas, há tanto tempo, beijinhos e abracinhos grandes. Igualmente para ti, é um prazer. A Vera, esta aluna desta escola mais graduada, de nível 4, muito grato, muito grato. E continuamos o caminho. E realmente saber ser verdadeiramente acompanhado. O acompanhante faz as perguntas certas, acolhe, sabe acolher e sabe estar presente. Relembro a aula 18ª, 18ª à 22ª, onde analisámos melhor estes 3 pilares da presença, até à consciência e este discernimento, aula 22ª. Onde treinámos a equanimidade e a moderação, tão importantes para lidar com estes estados de doença, porque nós percebermos que
também isto vai passar, mas é preciso viver com toda a profundidade aquele momento. E também sabemos que a água vai ficar clara em certa medida, mais cedo ou mais tarde, mas enquanto não sabemos saber estar lá, saber estar na dor do outro. Não querer tirá-lo de lá porque a pessoa vai ter que fazer o caminho, e muitas vezes este saber estar o tempo que for necessário, porque há uma sabedoria maior e a pessoa vai ter essa tomada de consciência ou vai sair do sítio onde está quando realmente tiver que sair ou quando conseguir, e está perfeitamente certo. E a capacidade de estar lá a acompanhar muitas vezes é mais difícil. É perceber que isto é um jogo infinito de aprendizagem, no fundo. E de escuta ativa. Aula número 51. A escuta ativa é importantíssima nestes casos em que realmente não sabemos o que fazer. Então estamos e escutamos. E vamos ver o que é que acontece. Mas estamos lá. A importância de ser escutado, de ser acompanhado. Mais uma vez, é tão simples, mas tão poderoso. E pode ser subtilmente e cirurgicamente sanador e tão eficaz só estar e escutar. Aula número 51. E ser eficaz, lembro-me até a aula número 14, em que eu passei pelas 8 atitudes e contei aquela história de viver plenamente, no aqui e agora, não estar à espera, ser eficaz nesse sentido também. Realmente é assim um puzzle de todos os passos dados. Hoje estamos no 54 até hoje, que culmina nesta doença, neste curar, neste transformar, neste tomar consciência. E se o propósito nem sequer é a cura, é muito interessante. Quando estamos a falar de doentes terminais, se calhar mesmo pode ser que seja uma cura na próxima vida, ou pode ser que o propósito seja mesmo. Estou-me a lembrar do meu pai, em que no último dia ele disse à minha mãe: já não estou aqui a fazer nada, e saiu, foi para o centro de dia pelos próprios pés e deu o último suspiro. Havia em nós, em mim em particular, uma esperança que a doença fosse curada, digamos assim, mas não era claramente esse o propósito, porque aula número 48, a morte é a missão cumprida. E há aqui uma sabedoria maior. Há dor, sem dúvida, há perda, mas há no fundo, depois de fazermos tudo o que está ao nosso alcance, há uma rendição a este propósito maior. Então é assim, incrível, incrível. Então outro ponto importante neste, quando não sabemos o que é que fazer, no fundo, é comunicar com pessoas que têm histórias similares. No fundo, todos nós temos a nossa medida, a nossa escala, à medida que estamos preparados para. Mas compartilhar com pessoas que tenham doenças similares, processos similares, ajuda muito, porque a empatia aí é mais fácil. A empatia é claramente mais fácil quando a pessoa nunca passamos exatamente pela dor do outro, mas temos a nossa e pode ser similar. Então, os grupos de autoajuda com doenças similares, as associações são muito importantes nesta comunicação, neste reforço da irmandade, aula número 34, neste reforço da comunhão, aula número 35, a comunicação e a comunhão. Muito importante para unir, para ativarmos a serenidade sem esforço. Aula número 9. E o perdão, como dizia o Diogo há pouco, também a importância de nos perdoarmos, aula número 37, e percebermos que não estamos estragados, não é a nossa culpa, digamos assim, o facto de estarmos ali. Pode ser nossa responsabilidade, é diferente. Já iremos aí também, mas perceber que somos mais do que suficientes e as nossas circunstâncias muitas vezes nos levam ali, e perceber que cada pessoa faz sempre o melhor que sabe. Portanto, não tem culpa de estar assim, de alguma forma, porque muitas vezes nem sequer estava consciente de todo o processo que levou ali. Então é um processo de aprendizagem para quem vive a doença e para quem acompanha. E para todos. Então é incrível, é incrível. Mas ao mesmo tempo sentir esse poder de nos responsabilizarmos pela nossa história. É a minha história. E nos amarmos cada passo da nossa história. É a minha história. Sou eu. Daí vem a aceitação completa. Aula número 8ª, penso eu. A terceira atitude fundamental. Responsabilizarmos pelo nosso processo de cura. Percebermos que somos responsáveis por chegarmos até ali, mas que também há um plano maior. Portanto, no fundo, o nosso poder também é de alguma forma limitado, mas temos esse poder também. Portanto, foi um bocadinho a conclusão da aula sobre Deus, em que está em todo lado e o nosso poder é divino, mas ao mesmo tempo somos tão pequenos
e insignificantes, mas preciosos ao mesmo tempo. E eu realçava isto, porque reparem, relembram-me da aula número 33 da cura, em que a história foi da singularidade. E hoje vamos um pouco por aí, mas de outra forma, a importância de expressar a nossa singularidade. Okay? Somos uma gota no oceano, mas somos esta gota, não somos outra. E então isso é muito importante neste processo de cura. Responsabilizar-nos pelo nosso próprio processo. Isto na pergunta número 2, relembro que estava a fazer, como é que nós acompanhamos a nós e ao outro uma doença terminal ou uma doença com cancro, que era, no fundo, a pergunta que fica. Uau! Portanto, 2 perguntas já passadas, questões, enfim, sempre aberto a partilhar. Eu fico sempre entusiasmado em partilhar tudo o que há aqui, que a aula, o que culminou na aula. É assim, são 41 anos no fundo, e quem sabe, outras vidas, para chegar até aqui. Identificar uma doença, contar a aprendizagem, o processo e como é que nos acompanhamos algo difícil realmente, uma doença realmente muito difícil de lidar. E então, terceira pergunta. Perguntas, mais perguntas, porque às vezes as perguntas-chaves, as perguntas certas, dão importantes tomadas de consciência. Perguntas para gerir de forma mais eficaz, ao número 14, a eficácia, de forma mais plena, no fundo. Perguntas para gerir de forma mais plena a nossa própria doença. Perguntas. O que é que sinto? Aonde é que sinto? Em que parte do corpo? O que é que sinto? Podemos dar uma forma, uma cor, em que parte do corpo está. Estar aí presente, estar aí presente. Presente na emoção, na dor. O que sinto, aonde? O que quero fazer e não me permite fazer. Relembro, são perguntas para gerir de forma mais eficaz, de forma mais plena a própria doença. O que sinto, o que quero fazer e não me permite fazer. No meu caso particular foi claramente quando eu consegui estar preparado na altura certa para dar o salto e lançar este meu projeto vital. Fazer, confiança. O fazer é a base essencial da confiança, do reforço da confiança. Mais uma atitude fundamental. Aonde é que eu me desviei da rota para o melhor de mim? Aonde é que eu me desviei da rota para o melhor de mim? Estamos a falar de perguntas para gerir de forma mais eficaz a própria doença. Quais foram as circunstâncias? Onde é que eu estava? O que é que aconteceu? Me levaram, o processo que me levou até ali, até à doença. Onde é que eu me desviei da rota para o melhor de mim? E com fé, falei há pouco, continuar a comparecer, fazer o que é para fazer, mesmo não sabendo o resultado, mesmo não sabendo o resultado que vai dar. Sentir e permitir. É todo exercício de atenção, atenção, atenção. Sem julgamentos prévios, a segunda atitude fundamental, mantendo a mente principiante, sentir e permitir a sabedoria do corpo, a sabedoria da alma, a sabedoria emocional, tudo o que é a nossa inteligência mais integral para nos permitir encontrar um processo de cura em nós, encontrar um processo de perdão em nós. No fundo, todas estas 8 atitudes, aula 6ª à 13ª, relembrando. Portanto, são perguntas essenciais, okay, para lidar melhor com a doença. O que sinto, quero fazer, não me permite fazer, onde é que eu me desvia da rota? E, amavelmente, o tempo que for necessário, estar lá a perguntar e perceber que não temos provavelmente culpa, perdoarmos a nós mesmos e ao mundo e a Deus a situação em que estamos. Saber que há a nossa responsabilidade, há algo maior, compreender, ficar. E por que acreditamos, quarta pergunta, por que acreditamos que adoecemos? Por que acreditas que adoeceste? Há quem diga que isto é tudo são crenças e percepções. Nós acreditamos que estamos doentes, estamos doentes. Se acreditamos que somos saudáveis, somos saudáveis. Se acreditamos que nascemos para sofrer e para ser doentes, é isso que vamos viver. Se acreditamos que nascemos para ser felizes e para desfrutar, é isso que vamos viver. Tudo é percepção, tudo é crença. Então porquê é que acreditas? Porquê é que tu realmente acreditas que adoeceste? Ou o que é que achas realmente, o que é que sentes realmente que te levou a essa doença?
Eu vou responder por mim. Vocês também terão a vossa percepção, sempre aberto a essa partilha, a essa participação cada vez mais. E no meu caso que contei, foi porque estava a resistir ao meu propósito de evolução e de aprendizagem maior. Portanto, lá, outra vez a questão da resistência, não aceitação. E aceitação não é aceitar tudo o que a vida nos traz. Tem muito a ver com esta perceber o nosso poder, no fundo, a aceitação da nossa luz, a aceitação da nossa capacidade de nos curarmos também, a aceitação da nossa capacidade de sermos saudáveis. Porque, salvo raras exceções, mais uma vez aqui não há verdades absolutas, eu não acredito que as pessoas nasçam para estar doentes. Embora muitas vezes seja um estado natural. É uma das questões que lançava ao início. O que é mais natural? O que é o estado mais natural? Se é estar doente ou estar sereno, estar confortável, ou estar bem, aventurado, digamos assim. Será que estamos a fugir com medo da aventura da vida? Lá está esta resistência ao nosso propósito maior. Será que nos aceitamos na totalidade? Quem somos? Esta gota preciosa que cada um de nós é, num oceano maior? E se o propósito ou a mensagem essencial for realmente estar doente? E se o propósito ou a mensagem essencial for realmente estar doente? Também pode ser. Reparem, e aí, seja feita a sua vontade, é lidar da melhor forma com o estado desconfortável. Reparem, tudo isto estamos a falar de minimizar, de desfrutar, no sentido também pode ser de sofrer menos. Enfim, muitas vezes o papel da pessoa pode ser não se curar, no fundo, a missão da pessoa, a mensagem para o mundo pode ser essa, não é? E relembra a questão, por exemplo, de doenças terminais em bebés e crianças, não é? E porque é que, enfim, até podemos falar de nados mortos, ou que bebés que morrem com pouco tempo de vida. Qual é a aprendizagem? Qual é o propósito maior aí? Quer dizer, é uma dor e uma perda. Enfim, nunca passei por isso. Mais uma vez, perceber, conhecer o caso de alguém que passou por isso tem outro valor. Mas só estou aqui a dizer que, no meu caso particular, a minha lição, a minha aprendizagem foi esta: abre-te, aceita-te, lança-te. E isso foi o que me sanou e que me sana todos os dias. Por isso é que eu costumo dizer que é impossível não viver o meu projeto vital, aula número 23, porque esse é o que realmente me sana, que me dá saúde. Não é? Estas aulas são muito essa nutrição semanal, esta minha necessidade, o que é que necessitas, não é? Mas admito que muitas vezes não há cura, pelo menos nesta vida, não é o propósito ou o resultado final, digamos assim, no fundo não é final. O que é o fim, não é? Acredito que se não estamos bem ainda é porque ainda não é o fim. E o que é que isso significa também? Enfim, a aula número 48 aí foi muito interessante também sobre a morte. Mas enfim, mais uma vez realçar que não há aqui dogmas nem verdades absolutas e muitas vezes podemos respirar, e muitas vezes é isso que faço quando acendo as velas aqui, é seja feita a sua vontade, seja feita a vontade maior, eu vou comparecer, vou dar o meu melhor, e seja feita a vontade maior. E isso dá serenidade, dá tranquilidade também, dá cura, dá consciência do processo, porque muitas vezes adoecemos porque estamos inconscientes, então a vida chama-nos a atenção. Vê lá, toma consciência disto, ou daquilo, ou desta questão, da outra questão, e cada um de nós sabe, cada um de nós são os nossos melhores médicos, são as nossas forças internas que realmente nos curam. Muitas vezes adoecemos porque nos tornamos vítimas, acreditamos que somos vítimas. Podemos ter sido vítimas, relembrar da criança interior, a criança ferida, 52, mas agora somos adultos, caramba, somos maduros, temos pais, podemos ser o pai e a mãe de nós mesmos. E então, ultrapassar o vitimismo pode ser decisivo. A impaciência pode nos tornar doentes, lá está, a paciência, ao contrário da ciência da paz, atitude fundamental. A desatenção, atenção, ao número 50, a atenção plena. Rendermos a este não sei, muitas vezes, ok? E muitas vezes também adoecemos porque estamos muito apegados. O apego, mais uma vez, não soltamos, estamos apegados à dor. Muitas vezes também podemos estar apegados à dor, porque é algo que conhecemos. Pode ser muito doloroso, mas eu conheço isto. Não sei o que é que vem aí, o desconhecido.
Portanto, muitas vezes esta capacidade de ser vulnerável, de nos lançarmos, a comparecer na arena sem saber qual é o resultado, pode ser muito transformador e alquímico, que é disso que é disso que tratamos aqui também, de alquimia, de cura, de transformação. Relembrar, no fundo, muitas vezes temos que ir para além do medo e do ego para nos curarmos, no fundo. Embora sejam muito importantes, porque o ego e o medo protege-nos, e o ego é essencial para nós vivermos aqui neste estado intermédio de matéria entre a alma e o espírito. Já irei falar um pouco sobre isso também, um pouco mais à frente. Relembramos, quando estamos doentes, vamos relembrar porquê é que encarnamos. Diz aqui a Rosa Rodrigues, Rosa, talvez seja isso. Não sei exatamente aquilo que te estás a referir, que também já falei de muita coisa, se quiseres especificar, talvez seja isso. Fica aí o convite a desenvolver, se quiseres. Relembrar, quando estamos doentes, porque é que encarnamos? Qual é o nosso propósito? Será realmente manter esse estado? Sabendo que tudo passará, seja o que for também? Ou será sermos felizes? E felicidade aqui é estar consciente da nossa evolução. Consciente do que somos. Aula número 53. Somos seres divinos, humanamente aqui, mas divinos. E então expressamos o amor, o Deus que somos. Será que não nascemos para isso? Eu acredito que nasci para isso. E acredito cada vez mais. Enfim, acho que não encontrei ninguém que não tivesse no fundo esse caminho a fazer para pelo menos caminhar com o amor que tem e depois chegar ao amor que é. E sentir isso cada vez mais com todos os poros. Isso é que realmente anima todo o ser. Porque, mas deixo aqui mais uma frase para reflexão, adoecemos quando a nossa personalidade resiste ao desígnio da alma. Adoecemos quando a nossa personalidade resiste ao desígnio da alma. Vamos respirar, vamos deixar ressoar estas frases poderosas. Então, quinta pergunta, assim maior que estamos aqui a analisar, com base na escola transpessoal. Para ti, qual é o segredo da saúde? Para ti, qual é o segredo da saúde? Depois de tudo isto que já foi dito. Então, eu escrevi na altura, nutrir e materializar o nosso sonho, a nossa missão de vida. Para isso temos um corpo e todos os recursos necessários. O nosso projeto vital, aula número 23, que é preciso muita coragem, esta ação com o coração. Okay? E fazer isto com leveza, com humor, com consciência. Aula número 22, desfrutando. Aula 16, a leveza também foi muito, muito forte, muito forte. Portanto, qual é o segredo da saúde? Nutrir e materializar o nosso sonho. Por isso é que eu lancei esta escola. Realmente, primeiro saber qual é esse fogo de fundo, nível 2, e depois todo o nível a seguir, sonharmos e materializarmos, nível 3, 4, 5, 6, até ao despertar. E continua sempre. Porque foi isso que me sanou, foi isso que me curou, no essencial. Como disse, foi a altura que eu tive mais doente, foi aquela, então, e mais vulnerável, então foi daí que partiu. Por isso lancei esta escola para acompanhar outro neste processo. E também era a minha principal dificuldade. E continua, por isso, continua a crescer e a desenvolver. Portanto, qual é o segredo da saúde? Nutrir e materializar o nosso sonho. Vamos a essa viagem aqui nesta escola. Diz a Rosa, talvez seja isto, estamos a resistir ao nosso propósito. Pronto, ok. Saberás melhor do que eu, mas é isso. E depois, isso às vezes é mesmo uma descoberta. É mesmo uma descoberta com muitos pontos em que não sabemos. Daí a importância do nível 1, parar, respirar, observar. O potencial da alma habita na pausa. E isso é o ritmo de cada um. E esse respeito é fundamental. Nosso, para não haver abusos, nem nosso, nem do terapeuta ou do acompanhante que quer às vezes tirar, salvar rapidamente a pessoa. Aceitar as nossas limitações, as nossas imperfeições, as nossas perfeitas imperfeições e o nosso caminho, passo a passo, seja o que for. Diz a Rosa, neste momento estou a passar por algo parecido, anos antes. Enfim, se quiseres desenvolver. Também se quiseres entrar aqui em direto,
também estou à vontade se quiseres partilhar. Cá estamos para estar aí contigo também. Como quiseres e como sentires. Porque muitas vezes é esta entrega confiante e desapegada ao nosso propósito maior que nos cura, a esta união com esta rendição. No fundo, às vezes, muitas vezes a gente não sabe, é um render, ok? É um render. E saber estar aí, nessa dor. Sem propriamente sofrer, ou com o mínimo de sofrimento possível, porque, relembro, a dor é natural, mas o sofrimento já é falta de prática, digamos assim. E essa convicção ajuda-nos a manter-nos no caminho, manter-nos no treino, manter-nos na aprendizagem, no fundo. Diz a Rosa, o que me custa mais não é o meu estado, esse já faz parte de mim. Portanto, o que é que realmente necessitas? Reparem que isto é um permanente jogo de equilíbrio e de tensão justa. Porque esta questão energética, muitas vezes estas tomadas de consciência, operam entre dois polos, nesta dualidade da matéria, entre a alma e o espírito e a matéria, no fundo, estes três níveis, digamos assim, que enraizei esta semana também. Vi esta perspectiva, relembrando que a eletricidade, a tensão justa, a energia, a eletricidade é gerada pela tensão estabelecida entre dois polos. A eletricidade é gerada pela tensão estabelecida entre dois polos. É uma tensão equilibrada, tensão justa. Quais são os polos aqui? Eu realçava a alma e o espírito. E depois nós estamos no meio, aqui na matéria, este estado intermédio. A alma é o nosso fogo de fundo, que está nas vistas, nas entranhas, que quer expressar-se de alguma forma, quer alguma coisa, quer atenção. E o espírito é a totalidade. Não é nada material, não é? Está lá. E de lá viemos e para lá vamos, no fundo. Mas depois estamos aqui no meio, estamos na matéria, estamos aqui nesta eletricidade, nesta energia, e temos que saber viver esta via do meio. Saber viver esta via do meio. Ok? Com o devido equilíbrio, mas saber que as duas coisas são essenciais, os dois polos são essenciais para gerar energia, gerar eletricidade. Ok? E saber dançar entre os opostos, saber dançar, integrar, enraizar, cristalizar, solidificar aqui e agora, ao mesmo tempo que nos sabemos dissolver, mas ao mesmo tempo sabemos estar aqui e agora também. Portanto, estamos tudo, absolutamente tudo é importante. Manter a observação, terceiro pilar da presença, e ir a jogo, jogar o jogo que temos que jogar, sabendo que somos peões muito pequeninos, mas ao mesmo tempo com este poder divino. Portanto, é incrível. Isso relembra mais uma vez a presença, 18ª, 22ª. E reconhecer-me como tudo, como tudo. O que fui, o que sou agora e o que serei. O que foi os meus antepassados, as minhas gerações, o que é agora e o que a vida nos chama a ser. Porque, reparem, quando rejeitamos algo, é a certeza de o viver. Isto é muito interessante. A rejeição de algo é a certeza de o viver. E esse é o segredo da saúde. Terminava aqui esta quinta questão. Qual é o segredo da saúde? A rejeição de algo é a certeza de o viver. Ressoará para vós de alguma forma. Diz a Rosa, mas a minha mãe. Enfim, se queres desenvolver isso. O que custa mais não é o meu estado, já faz parte de mim, mas a minha mãe. Há coisas que a gente não pode controlar, não é? Principalmente são as percepções dos outros e o sentir dos outros. Por isso, esta importância de voltar para nós, mais uma vez. Não sei exatamente ao que te referes, mas aqui fica o acolhimento, a abertura. Se quiseres desenvolver. A importância da nossa singularidade
né? E de não imitar. Hoje também vamos a essa história de sabedoria da alma do mundo. E a sexta questão já aflorei um bocadinho nesta viagem, repito, que estamos a fazer de como viver a doença a partir da consciência. Como explicar o facto de pessoas, de seres de grande sabedoria, adoecerem terrivelmente também. Se são conscientes do que estão a viver, mas ainda assim adoecem terrivelmente e muitas vezes fatalmente e às vezes fulminantemente. Porquê? E então a primeira coisa que me sai é o mistério incognoscível da vida. Tudo, absolutamente tudo, reflete um plano maior e há que manter a fé, porque, mesmo que não estejamos conscientes disso, somos uma gota no oceano. Mas somos esta gota. Isso é importante agora relembrar. E então, a importância de contemplar, de meditar, de conhecer. Meditação é conhecimento, é medicação, tempo de amor por nós. Conhecer passo a passo. O caso a caso, história a história. Conhecer história a história, não generalizar. Não é? Porque é que isto acontece? Porque é que as pessoas passam fome? Porque é que há esta guerra? São muitas generalizações. Nós realmente não conhecemos o que é estar ali. E não conhecemos o complexo real também. Temos lampejos de consciência, é verdade, e cada vez mais estamos a expandir a nossa consciência para nós conseguirmos compreender-nos totalmente. Estamos nesse caminho, acredito que fielmente. Mas, como foi no caso do meu pai que eu contei também, muitas vezes a morte, e para mim ele era um guia espiritual também na altura, à sua maneira, e cumpriu a sua missão, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, quando há estas. Ainda agora também, lembro-me do Rui Gabriel, faleceu de forma fulminante, penso que foi o coração, estava no ponto mais consciente e saudável da vida dele. E então, mas cumpriu a missão que tinha. Apesar da dor, aceitar isto, muito trabalho de compaixão, de estar e saber ficar aí. E sentir que o amor, realmente, o amor não morre. Não nasceu e não morreu. A essência fica. O essencial fica. Lembro do exercício que estamos a fazer de 40 dias, que vamos relembrar no final da aula. Enfim, prosseguimos caminho e hoje trago-vos a história de sabedoria da alma do mundo para nós percebermos. Me relembrou também esta aula de doença, relembrou-me muito a aula número 33 da cura, em que a história foi da singularidade. Hoje vamos contar a história da imitação, de uma outra perspectiva, mas de alguma forma também muito ligada. Sabermos sermos a gota que somos, mas somos únicos, não há uma gota igual a nós. Essa singularidade, essa preciosidade. Fazemos parte de um oceano, vamos a caminho desse oceano, nascemos desse oceano, mas somos uma gota. Então vamos saber ser a gota. Imitação. O dedo de Guntei apontado para Deus. O mestre Zen Guntei adquiriu a prática de levantar o dedo sempre que explicava uma questão sobre o Zen. Um discípulo muito jovem começou a imitá-lo. E sempre que qualquer pessoa perguntava ao discípulo o que o mestre tinha pregado, o rapaz levantava o dedo. Guntei acabou por ouvir falar disto. E um dia, ao chegar junto do rapaz, enquanto este levantava o dedo, agarrou-o, sacou repetidamente de uma faca, cortou-lhe o dedo e deitou-o fora. Enquanto o rapaz fugia a gritar, Guntei gritou: "Pare!" O rapaz parou, virou-se e olhou para o mestre através das lágrimas. Guntei tinha o dedo erguido. O rapaz também ia levantar o dedo. E quando se apercebeu que já não o tinha, fez uma vénia. E naquele instante tornou-se iluminado. Mais uma história de sabedoria da alma do mundo.
imitação. Deixar ressoar a história em cada um de nós, cada um terá a sua interpretação. Cabe-me a mim dar o exemplo e dar a minha e alguns pontos aqui importantes, mais uma vez, de interpretação de hoje. Esta história é muito estranha. E há uma forte possibilidade de o leitor, nós mesmos, interpretarmos mal, cada pessoa que a ouve. Porque a coisa mais difícil de compreender na vida é o comportamento de uma pessoa iluminada. Isto é muito interessante. Estes loucos sãos. Esta loucura sã, digamos assim. Os mestres nunca fazem nada desnecessariamente. Nem sequer levantar um dedo. Guntei nem sempre levantava o dedo. Apenas quando explicava uma questão sobre o Zen. E porquê? Porque todos os nossos problemas surgem quando estamos divididos. Quando não somos um só. Quando não estamos harmonizados, equilibrados. E o que é realmente a meditação? Nada a não ser atingir a união. As explicações de Guntei eram irrelevantes. O único dedo levantado era a coisa principal. Ele estava a dizer: sejam um. E todos os vossos problemas serão resolvidos. Há quem diga até muito na escola transpessoal também, cada vez mais. Não é uma questão do problema, é a nossa relação com o problema. E não há nada provavelmente para consertar ou para resolver, há só tomar consciência de algo que não está. Como dizia o Einstein, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Enfim. Então o rapaz começou a imitá-lo. Ora, a imitação não pode nos levar a lado nenhum. A imitação significa que o ideal vem de fora. Não é algo que acontece dentro de si, dentro de nós, dentro de cada um de nós. Não é algo que acontece dentro de ti, porque estás a imitar algo de fora. Não vem do nosso âmago. Cada um de nós tem uma semente dentro de nós. E se estivermos a imitar os outros, essa semente permanecerá morta. E a semente, esta gota, é única e preciosa. E o Guntei deve ter sido muito, muito compassivo. É o tal zanga-te com amor. Esta energia focada. Só por compaixão é que se consegue ser tão duro. A última atitude fundamental. Compaixão. Esta aventura de fazermos aquilo que tem que ser feito. A imitação tem de ser severamente eliminada. Compassivamente, conscientemente eliminada. E quando é assim não deixa marcas. O rapaz teve de ser chamado à razão severamente. E o sofrimento foi até à própria raiz do seu ser. Muitas vezes é isto, a dor tem que ser determinada para nós conseguirmos tomar consciência ou mover-nos ou avançar. Reparem, é quase como um parto, como falava no início. Foi um momento muito intenso de consciência. Gutei gritou: para! E no momento em que parou, não sentiu mais dor. O potencial da alma habita na pausa. Só pelo velho hábito, quando o mestre levanta o dedo, o rapaz levanta o seu. Mas ele não está lá. E pela primeira vez ele compreende que não é o corpo. Ele é discernimento, ele é consciência. Ele é uma alma e o corpo é apenas a casa. Somos a luz, não a lâmpada, mas a chama. Isto é muito interessante, a interpretação do hoje. O corpo é apenas a casa, mas não se esqueçam, é a nossa casa, é o nosso tempo. Também é importante, também tem que ser cuidado. Quanto mais sensível nos tornamos, mais este processo pode ser de parir um novo ser, pode ser extasiático, pode ser cada vez menos doloroso, mais consciente. E a consciência ativa-se com sensibilidade. Com sensibilidade. Tomar consciência. Não apenas tomar remédios paliativos. Encontrar realmente a cura e a solução é uma expansão
de consciência, dar-nos conta disto. Diz a Rosa Rodrigues, muitas vezes precisamos passar pela dor para entender. A dor e o sofrimento são aprendizagens. E depois cada um tem as suas. Cada um tem as suas. E depois esta maravilha podemos partilhar isso uns com os outros. Imensa gratidão. Portanto, reparem, a importância, já na aula número 33 da cura, a singularidade, voltamos à doença e ressalva e nasce a imitação, ou emerge a imitação, como o principal mal, digamos assim, ou a principal doença, ou vício, como falava no início, também tem a ver com a raiz da palavra, com o significado da palavra. Resumindo, vamos ser verdadeiros connosco mesmos. Aula número 39, a verdade. Porque só a própria verdade pode levá-lo à derradeira verdade. A verdade de outra pessoa qualquer não pode ser a nossa. Há 9 bilhões de verdades, talvez só uma realidade consciente, mas há 9 bilhões de gotas, cada vez mais. Estamos a caminhar para os 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de gotas, mas um oceano muito maior. Temos essa semente e só essa semente a brotar, essa única e singular árvore. Também me lembro da história da singularidade, aula número 33. Perceber realmente qual é a nossa árvore, qual é o nosso papel, que tem um nível de sombra, que será, por isso, muito provavelmente será a aula da próxima semana também, sobre a sombra. E então, só atingiremos realmente o êxtase, a cura, o bem-estar, não é? Quando nos permitirmos aceitarmos, foi também muito o meu processo que contei hoje, a aceitação de quem realmente somos, podemos germinar e florir e crescer e nos desenvolver. No fundo é o que foi o que eu fiz e é o que esta escola faz. Mais do que tudo, é partilhar a experiência que cada um que tem neste caso. Porque se formos atrás dos outros, dos ideais dos outros, de imitar os outros, vamos permanecer doentes, vamos permanecer mortos e podemos até ter tudo o resto, sermos mais bem-sucedidos, entre aspas, do resto, mas haverá sempre aquele vazio existencial, o vazio profundo, a doença profunda, digamos assim, se nós realmente não fizermos aquilo que temos que fazer. Porque apenas a nossa semente nos satisfará. A nossa única e preciosa semente nos dá real satisfação. A nossa única e preciosa escola. Eu acredito que cada um tem uma escola dentro de si. E é isto que esta escola faz, é fazer germinar definitivamente e materializar aqui e agora a nossa semente ao nível de 6 níveis. É isso que fazemos em conjunto. E aí sim sentimos plenos e satisfeitos e cada vez mais. Mas sempre espaço para mais, sempre espaço para mais, sempre espaço para mais. Sentimos-nos plenos apenas quando conseguirmos desabrochar a nossa verdade. Isso foi a minha história, a história que eu contei hoje, ou voltei a contar de uma outra perspectiva, com mais alguns aspectos. Como realmente me permiti, ou fiquei preparado para desabrochar. E é muito importante aqui, mais uma vez, também respeitar o nosso ritmo de aprendizagem, respeitar o nosso ritmo do nosso passo a passo, seja ele qual for. Sim, muitas vezes temos de nos atirar para o vazio, para o abismo, mas também perceber que é o passo que estamos preparados para dar. E a vida aí protege-nos. Também a vida é segura e protege-nos. O tamanho do nosso passo, o tamanho da nossa entrega. E não há ninguém que possa nos dizer: não, agora vem, se tu realmente não sentires que é para ir. Nada a fazer aí a não ser estar, acolher, suster o tempo que for necessário. Porque quando estamos doentes não falhamos, não estamos estragados. Não é porque não somos suficientes, não é porque não fomos competentes, mas é porque simplesmente aconteceu. E é saber lidar com isso, saber ficar ali nesse estado é muito importante para o próximo passo e para renovadas tomadas de consciência. Bem, estamos aqui na reta final. Eu desta vez
Não tenho provavelmente uma carta para finalizar antes de integrarmos e de incorporarmos. Não tenho propriamente uma carta. Mas realço que, ou melhor, tenho 15 ou 16, para não dizer as 44. Quarentena de inteligência da alma, e que acompanharam todas estas aulas, e agora já começo a renovar com outros temas e com outras histórias também. Mas reparem, eu fazia aqui um exercício passando por muitas das aulas que foram dadas, porque relembro que este processo de cura, de sanação e tomada de consciência, autoconhecimento e expansão de consciência, é um processo de várias etapas e vários passos. E para chegar a esta cura, exige atenção, aceitação, serenidade, propósito, abraçar a paz que somos, confiança, extremamente subtil eficácia a fazer aquilo que temos que fazer, vontade, é preciso vontade. Reparem, muitas vezes está aqui, mas é preciso o coração, a vontade, a inteligência cardíaca, com muita intuição, que é que vem a seguir, ao número 25 também. Moderação, devida equanimidade, devida temperança. Ok? Lembra a escuta ativa ao número 51. E a equanimidade, a presença, a presença. Coragem, coragem. Aula número 23, para lançar o nosso projeto vital ao mundo. 23. Sabermos perdoar a nós mesmos, saber que não temos culpa. Ninguém tem culpa no fundo. Há aqui realmente um propósito maior. Saber partir daí, desse ponto de responsabilidade também, de discernimento, consciência, aula número 22, para permitir a alquimia. Aula número 26, a transformação, a morte, um novo parto, um novo nascimento, ao número 48, e chegar no fundo à harmonia, que é aquilo que nós pretendemos, não é? É este equilíbrio integral, esta harmonia integral. Reparem, hoje não consegui só escolher uma carta só, porque tem todo um caminho, tem todo um processo, e relembro tudo o que foi até aqui. Estamos a falar da doença no passo 54, mas este processo de cura e de sanação e de tomada de consciência, no fundo, passa por todas estas aulas, estes passos, e é um treino, é um treino. Para mim, mais de 1450 dias, 41 anos, se não mais, noutras vidas, para chegar até aqui e ter este nível de bem-aventurança e de saúde e de vigor que sinto, e enfim, continuar a cumprir a missão. E é assim incrível. Muita gratidão, imensa gratidão. Rosa Rodrigues, diz a Rosa: sinto que esta fase menos boa é para desapegar e prosseguir o meu propósito. Muito grato por esse resumir, esse soltar, uma atitude fundamental também. Saber estar aí, Rosa. Muito grato, e do pouco que conheço da tua história, do que tenho acompanhado. Muita reverência e respeito pela tua capacidade incrível de suster e de estar, e de caminhar, e de caminhar. E a escrever Fazer o Meu Caminho. Sim, esse respeito imenso pelo nosso caminho. Pelo nosso caminho. Único e precioso, pelo nosso ritmo, pelo nosso bem-estar. Só nós sabemos como recuperá-lo, relembrá-lo, chegar lá e continuar. Convido-vos a integrar, a incorporar mais este passo, mais esta aula. Estamos a finalizar a aula mágica, o passo 54. Convido-vos a integrar e a avançar. Mas antes, parar, respirar e observar. O potencial da alma habita na pausa.
na integração, na incorporação. Que mais? Depois de integrar, incorporar mais um pouco, enraizar mais um pouco. Vou partir para esta reta final de hoje. Mais um comentário da Rosa Rodrigues. Preciso de muita coragem para largar e fé. Em vez de fazer uma aula só sobre a coragem e outra só sobre a fé, porque realmente são palavras portais. Coragem foi a carta que saiu na aula número 23. Muita coragem para materializar o nosso projeto vital. Ação com o coração e de forma inteira. Intuição, inteligência cardíaca, aula 25, intuição. Inteligência cardíaca, coerência cardíaca. E fé, repare, relembro o que apareceu hoje no dicionário em relação à fé. A fé é quando realmente o nosso corpo, o nosso espírito, todo o nosso ser acredita realmente nessa mensagem, totalmente nessa mensagem. E até aí, se calhar, enquanto não acreditamos completamente, não conseguimos dar o passo que temos que dar. Isto está tudo certo, está bem aí. Também não forçar isto. Isto tem que ser feito cada vez mais de forma sem esforço, uma atitude fundamental. Então, calma, cuidado com os salvadores internos, os outros que nos querem tirar do buraco, entre aspas, da doença,
quando nós não estamos preparados, porque somos nós que temos que dar o passo. A importância de ser acompanhado. Reparem, passámos por aquelas 6 perguntas fundamentais. Como viver a doença de forma mais consciente, a partir da consciência. Implica muitas vezes este desenvolvimento integral, esta aderência integral àquilo que realmente acreditamos. Relembro, falei dos meus pais também, da doença do meu pai. Relembro também, por exemplo, e da minha história, no essencial. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, da minha mãe, que tem, quase desde que eu a conheço, questões com os pés, os joanetes, a dificuldade em andar, caminhar. Relembro-me da Louise Hayes, que diz que esta questão dos pés tem muito a ver com nossas decisões e caminhar sobre os nossos próprios pés. Isto tudo são questões simbólicas, não há insignificâncias. Não é? E estamos a falar da minha mãe, como é que eu muitas vezes sinto aqui um sentimento de impotência, não é? Estes santos da casa que podem fazer milagres, mas muitas vezes são os mais difíceis. Eu próprio aceitar que ela muitas vezes não tem capacidade, não tem isto sem qualquer julgamento, mas se calhar a missão dela é viver assim, dar essa mensagem, essa aprendizagem para o outro, para mim, para o mundo. Há aqui um propósito maior, porque é que a pessoa não toma as decisões que tem que tomar e não é coerente com elas. Muitas vezes nós vemos, ou pensamos que sabemos, às vezes, o caminho, mas há esta sabedoria maior e a pessoa tem a seguir interna e muitas vezes a cura não é o propósito. A doença pode ser o propósito. Enfim, este é paradoxo, é paradoxal. Então perceber cada momento, sentir cada momento e às vezes basta aliviar um pouco e já é suficiente. Já é suficiente. Diz a Rosa, acredito, mas sim, preciso de ajuda. Essa importância de saber pedir ajuda, saber ser acompanhado. Muitas vezes é um sinal profundo de humildade e de reverência. E também, reparem, muitas vezes é o que é mais difícil. Eu falo também no meu caso particular. Saber pedir ajuda às vezes é o mais difícil e é um ato profundamente corajoso. Profundamente corajoso. Imensa gratidão. Relembro os próximos passos e a importância de perceber que isto é um permanente escavar, um permanente suster para poder emergir. São ciclos. Cada aula é um ciclo também, cada semana, cada dia, cada momento. E relembrar que nascemos cada dia que nascemos e que incorporamos este corpo de novo em cada dia. Tomamos consciência que temos este corpo e que somos. Qual é o nosso decreto para o dia? Nascemos para quê? E projetar o nosso dia a dia, os nossos 24 horas, a nossa agenda, que somos líderes disso mesmo. Lembrar da aula número 49, a liderança, que começámos também o exercício de 40 dias, que hoje novamente vou terminar a aula assim. Cada dia, sentir a magia, sentir a aprendizagem, continuar o espírito de serviço e saber desfrutar desta evolução. E depois saber descansar. E saber agradecer. Mandá-la da Ana, essencial que fica aqui, é da gratidão, que tem o meu dedo. Imensa gratidão. Muita gratidão, Rosa. E o José Parreira diz a Rosa aparece sempre no momento certo. Como todos, como cada um de nós. Como cada um de nós. Muito grato, Rosa, por também apareceres no momento certo nestas aulas e nestas partilhas e na minha vida também. Imensa gratidão. Relembrar por fim, para a semana, quintas, 22 horas, este espaço de partilha será novamente aberto. Muito provavelmente com a sombra, mas vamos ver o que é que se alinha aí. Temas não faltam, coragem, fé, intimidade, o abuso, tanta coisa que eu quero abordar e vamos manter este espaço de partilha semanal. E continuar o caminho, porque se não estamos bem ainda é porque ainda não terminou. Se não estamos felizes e conscientes é porque ainda há caminho a fazer e há sempre, no fundo, nesta eterna caminhada.
Aí está, o acompanhamento individual dessa escola ao longo de 6 níveis. Quem quiser está, ainda está aí o preço promocional de 247 por 5 sessões que inevitavelmente ficam no caminho. Hoje esteve aí a Vera, que está no nível 4. É a única aluna que completou o nível 4 nesta escola ainda, e é assim uma grande honra continuar este caminho. Temos aí a sessão número 105. Vamos voltar às sessões presenciais. Parece que o estado de emergência está aí a terminar, o desconfinamento. Dia 8 de maio no Morgado, a sessão presencial número 105. É uma tarde, com possibilidade de ficarem na escola, na base física da escola, a acamparem se quiserem para o dia seguinte e continuarem o caminho. Mas essencialmente será essa tarde de sábado, esse ciclo de partilhas, espaço sagrado e consciente e íntimo, meditação transpessoal, caminhada consciente, nível 1 desta escola do seu melhor, sessão número 105, está aí no dia 8 de maio. É isso, é isso. Imensa gratidão. E até já, até já. Lembra-te, tu na realidade não és a conversa que ouves dentro da tua cabeça. És o ser que ouve essa conversa. Passamos para o exercício desde a aula da liderança, penso eu, ao longo de 40 dias, todos os dias. O rap de fazer este exercício é sempre, partilho sempre nas histórias também, no Facebook e no Instagram. Tenho um corpo, mas não sou só o meu corpo. Posso ver e sentir, e o que se pode ver e sentir não é o ser autêntico que vê. O meu corpo pode estar cansado e excitado, doente ou são, sentir-se ligeiro ou pesado, e isso não tem nada a ver com o meu ser interior. Tenho um corpo e não sou o meu corpo. Tenho desejos, mas não sou os meus desejos. Posso conhecer os meus desejos, o que se pode conhecer não é o autêntico conhecedor. Os desejos vão e vêm, pairam na minha consciência e não afetam o meu eu interior. Tenho desejos e não sou os meus desejos. Tenho emoções, mas não sou as minhas emoções. O que se pode perceber e sentir não é o autêntico perceptor. As emoções passam através de mim, mas não afetam o meu eu interior. Tenho emoções e não sou as minhas emoções. Tenho pensamentos, mas não sou os meus pensamentos. Posso conhecer e intuir os meus pensamentos, e o que pode ser conhecido não é o autêntico conhecedor. Os pensamentos vêm a mim e logo me abandonam, e não afetam o meu eu interior. Tenho pensamentos, mas não sou os meus pensamentos. Sou o que fica, um puro centro de percepção consciente, um testemunho equânime de todos esses pensamentos, emoções, sentimentos e desejos. Até já. Imensa gratidão. Que este corpo não sou eu. Eu sei que este corpo não sou eu. Eu sei que este corpo não sou eu. Mas sinto mas sinto
Eu sei que este corpo me foi dado. Eu sei que este corpo emprestado tem um prazo, mas sinto mas sinto enquanto este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder, esta corda vibrar, este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder, esta corda vibrar, este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder, esta corda vibrar, este sangue correr, esta veia pulsar, este fogo arder.